Você já pensou em estudar plantas de uma forma científica? No Se Liga na Profissão de hoje, você vai entender um pouco sobre a formação de botânico. E para começar, eu estou aqui com a Natasha. Muito obrigada por receber a nossa equipe aqui. E o que exatamente faz um botânico? Bom, então, primeiramente, obrigada pelo convite. É sempre bom falar sobre botânica e a profissão do biólogo. Um botânico ele tem um leque de atuação muito grande. Então, ele pode atuar desde pesquisa científica, taxonomia, ecologia vegetal, mas também é um profissional que tem muito mercado, muito valor no mercado de trabalho também fora das universidades. Então, ele pode atuar como consultor ambiental. Existe essa demanda crescente para consultores ambientais especialistas em botânica, porque hoje, para o licenciamento ambiental, para a recuperação de áreas degradadas, esse é um conhecimento-chave. Na prática, como que funciona o seu dia a dia de trabalho? Meu dia a dia de trabalho é bem misto, né? Porque eu tenho especialização em botânica, trabalho com ecologia vegetal, com recuperação de áreas degradadas, e leciono aqui na universidade esses temas. Mas meu dia a dia ele é bem dividido em pesquisa, então a gente usa bastante do nosso tempo coletando espécies no campo, depois trazendo essas amostras para o laboratório, gastando bastante tempo para identificar essas espécies. Muitas vezes são espécies novas que a gente precisa descrever. E aí, para essa descrição, geralmente nós atuamos junto com um botânico taxonomista, que aí é mais uma camada, né, dessa profissão, que são especialistas em determinados grupos e famílias botânicas. Sim. E depois a gente pega todo esse conhecimento e aplica para a conservação. E essa aplicação geralmente é uma espécie rara, é uma espécie ameaçada de extinção, ou uma espécie que era considerada extinta. Isso tudo entra em planos de ação nacional, territorial, em que governos em diferentes escalas podem utilizar essa informação para delimitar áreas de conservação, unidades de conservação. Ou então a gente aplica esse conhecimento para recuperar áreas degradadas. Quais são as espécies mais aptas para recuperar aquele sistema que foi degradado? Natasha, a procura por esse profissional, né, a demanda, ela está alta? Ela está alta porque hoje a gente vive, né? Nosso momento histórico é de muita degradação de todos os ecossistemas brasileiros e vivemos na década da restauração. Então, a ONU ela decretou a década da restauração que vai até 2030. E a base da restauração de ecossistemas degradados é você entender quais são as espécies mais adequadas para esses sistemas. Então, a botânica está ali no coração dessas ações. Nessa profissão, sempre tem ali um viés que deixa qualquer aluno, qualquer profissional apaixonado. Qual que é a sua paixão e como que você percebe no seu dia a dia que é a área na botânica que mais encanta as pessoas? A minha paixão são os ecossistemas mais negligenciados. Então, isso me chamou muito para essa profissão. E tenho trabalhado com campos e savanas, então cerrado, né? E começa aí paixão número 1, esses ecossistemas. E as plantas pequenas que fazem parte desses sistemas. Então, o que me brilha os olhos é encontrar uma planta geralmente muito pequenininha, mas que é uma espécie nova, ou que o último registro dela é de 1800, por exemplo, que é o que aconteceu aqui em Itu do lado. E aí usar esse conhecimento como uma maneira de preservar esses ecossistemas incríveis. Então, o que me brilha os olhos é estar em campo e poder estar em contato com esses ecossistemas conservados. As famosas externas. A gente já aprendeu aqui que para ser um profissional precisa de muito estudo. Mas, além disso, qual é o perfil do profissional? Tem que ser mais curioso, gostar bastante de estudar? Olha, eu acho que, Luana, o perfil do profissional que geralmente entra
nessa área de botânica, taxonomia, ou utilizar esse conhecimento dentro da ecologia vegetal, é um profissional mais curioso e paciente. Porque, às vezes, a gente leva muito tempo, semanas, meses, para conseguir identificar uma espécie. Às vezes, precisa de um evento ecológico significativo naquela comunidade vegetal para a espécie florescer. Isso pode levar anos, e só aí você vai conseguir identificar ela. Então, tem que ter muita paciência, curiosidade e gostar de estudar. Então, a palavra tem que ser resiliência aí. Resiliência. Isso. Agora a gente vai para a parte prática, né? Também ali da parte de investimento. Para ser um botânico precisa de muito investimento. Então, investimento de tempo, principalmente. Quem vai para esse caminho, geralmente, são profissionais formados na biologia, engenharia florestal, engenharia agronômica ou até mesmo agrícola. Então, você tem profissionais dessas áreas transitando aí na botânica. E exige tempo porque, para você se especializar, é bom passar por um mestrado profissional. Se for para taxonomia e para pesquisa, um doutorado pode ser, né, o caminho. Então, o tempo e a dedicação, mais recurso financeiro, a gente tem os investimentos aí das agências de fomento e também agora cada vez mais de empresas privadas para justamente a atuação desses profissionais em termos de ajuste de conduta, recuperação de áreas degradadas. Então, é um profissional aí com bastante campo de atuação e com um investimento considerável. Isso é muito bom, porque tem, então, bastante demanda aí. Para quem ainda está com dúvida nessa profissão, qual conselho você daria para ele poder ter certeza mesmo se vai querer atuar nessa área? Eu acho sempre interessante entender os processos, né, para a formação e depois os processos de atuação, porque é totalmente diferente. Então, quando você está fazendo mestrado, doutorado, aquilo vai exigir uma dedicação exclusiva, mas que depois a sua atuação profissional vai ser mais ampla. Então, entender esses passos, esses processos é importante. E fazer um estágio. Então, vir conhecer os laboratórios, participar de alguma expedição de campo, porque um botânico ele precisa gostar de estar na natureza. Colocar a mão na massa, não é? Colocar a mão na massa. Então, existem campanhas aí que a gente fica um mês fora, lá no interior de Goiás. E, assim, para o grupo é um presente, né? É uma maravilha. Então, se a pessoa gostar desse tipo de expedição, já é um grande indicador de que ela vai gostar bastante da profissão. Então, é bom ser curioso, né, Natasha? Muito! Nossa, sim! A curiosidade faz parte dessa profissão, o dia a dia. Muito obrigada aqui por esclarecer isso para os futuros profissionais. Muito obrigada pelas perguntas e espero aí que a gente tenha cada vez mais botânicos no futuro, porque é uma profissão incrível. Muito obrigada. Agora que a gente já entendeu o que faz um botânico, vamos saber como se tornar um? Professor Danilo, quem quer trabalhar nessa área de botânica tem que começar fazendo a graduação de Ciências Biológicas, certo? Correto. Como que é essa formação aqui na universidade? Bom, aqui na universidade nós temos 2 cursos de Ciências Biológicas, o curso de bacharelado e licenciatura no período diurno e o curso de licenciatura em Ciências Biológicas no período noturno. Trata-se um curso bastante heterogêneo, em que o aluno ele vai passar por grade com diferentes disciplinas, uma formação bem distinta em diferentes áreas do saber, e a botânica é uma dessas áreas contemplada, né, com uma grade curricular bastante extensa, em que o aluno passa por disciplinas teóricas e práticas envolvendo sistemática, estudos de taxonomia vegetal, a própria ecologia vegetal também. Então é um componente curricular bastante forte, realmente demanda essa formação mais generalista em ciências biológicas com disciplinas, né, um percurso em que ele vai trilhando a área de botânica, inclusive realizando atividades de iniciação científica, estágio supervisionado na área de botânica. Tá? O nosso curso aqui da Unicamp ele é um curso que oferece com pesquisadores bem importantes, renomados, que trabalham em diferentes áreas, né, na fisiologia vegetal, na própria botânica em si,
a gente tem realmente essa formação bastante densa no currículo do aluno. Tá. No caso, quando o aluno entra, ele já tem contato com essa área de formação da botânica ou isso acontece depois de um semestre, um ano? Em que período ali o aluno começa a ter esse contato com a botânica? Sim, existe realmente já um contato com a botânica no primeiro ano, tanto para os alunos do período diurno quanto do noturno, né? Então, as disciplinas introdutórias, elas começam já trazendo algumas temáticas, algumas questões em relação à botânica que vão se aprofundando ao longo do semestre. Mas primeiro, segundo, terceiro ano já são períodos em que os alunos têm um contato intenso com a botânica nas suas diferentes áreas. Entre o perfil do aluno, o que é esperado ali mais na área científica, trabalhos em campos, relatórios? O nosso profissional aqui que vai sair dos cursos de ciências biológicas, ele é treinado, né, com um componente bastante forte na área de pesquisa científica, né, a produção acadêmica. Então, a todo momento, inclusive na área de botânica, nossos alunos são incentivados a realizarem disciplinas não apenas as obrigatórias, né, mas também disciplinas eletivas que eles podem escolher. E nós temos um grande número de alunos que escolhe o caminho da botânica, que é bastante interessante. Então, nós ofertamos disciplinas que nós chamamos de eletivas, para os alunos poderem montar suas grades de uma maneira um pouco mais específica, saindo daqui com uma formação um pouco mais aprofundada na botânica. Mas todos os alunos que cursam ciências biológicas, eles têm que realizar as disciplinas obrigatórias de botânica básicas, certo? E aí, esse caráter investigativo que a gente gosta bastante de provocar os nossos alunos, né, com espírito crítico, de formação de cientistas, eles vão para todas as áreas e botânica certamente é uma dessas áreas contempladas. Depois dessa graduação, como que continua esse estudo, especialização, pós-graduação? É bem comum, inclusive nossos alunos aqui da Unicamp e também alunos de outras instituições, realizarem sua pós-graduação, no sentido aqui stricto sensu, ou seja, é uma pós-graduação em que você tem uma carreira começando com o mestrado, geralmente alunos que realizaram iniciação científica, tá? E depois do mestrado realizam o doutorado, mas também pode-se realizar o doutorado direto em botânica, tá? Você tem um título de doutor em botânica e mestre em botânica, e depois continuar a carreira científica sendo um pesquisador de pós-doutorado também na área de botânica. Inclusive nós temos o nosso programa de pós-graduação aqui em Biologia Vegetal, que é um programa bastante tradicional para o país, né, que reúne uma série de pesquisadores aí de renome, inclusive também formando alunos com frequência e alunos que estão ocupando diferentes posições. Os alunos que saem daqui também podem fazer estágios, acabam indo para museus, institutos biológicos, né, os jardins botânicos famosos, inclusive espalhados pelo mundo. Então a gente tem realmente uma vocação de muitos biólogos que acaba levando-os para a área da botânica, assim, não apenas no Brasil, com uma riquíssima diversidade, biodiversidade vegetal aqui, mas também para o mundo todo, atuando na área de botânica. Para fechar, o que você diria para a pessoa que se interessou pela profissão de botânico e pretende cursar a área de biologia? Olha, eu acho que é um caminho bastante rico, bastante valioso, inclusive hoje, para formar profissionais biólogos que sejam especializados na área de botânica, pensando no que a gente tem enfrentado em relação a mudanças climáticas, crise com perda de biodiversidade, muita coisa que a gente precisa pensar para o futuro da sociedade mesmo, né, em termos de humanidade. O profissional biólogo, com a ênfase em botânica, ele vai ter um papel cada vez mais importante, mais relevante para o nosso futuro. Então, eu sugiro que quem realmente queira, possa, venha conhecer a nossa universidade. A gente tem a Universidade de Portas Abertas no segundo semestre. Os nossos laboratórios estão abertos, vocês podem conhecer o mundo microscópico das plantas ao macroscópico. Tá? E tem que estudar bastante, tem que gostar de plantas, né? Gostar desse mundo vegetal e aí pensar das mais inúmeras aplicações que a gente tem aí no campo. Tá bom? Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Obrigado. A profissão de botânica é essencial para o nosso dia a dia. No próximo Se Liga na Profissão, a gente volta com outra carreira inspiradora.